Dando continuidade ao nosso módulo de relacionamentos quebrados. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos entre mães e filhos. A maternidade talvez seja a maior dádiva concedida à mulher, gerar uma outra vida, um milagre dentro da nossa vida. Ainda no ventre, lá bem no início, já se estabelece um relacionamento entre a mãe e o filho, positivo ou não. Desde o ventre nós carregamos marcas dessa história e ali mesmo a identidade começa a reverter já nos traços decorrentes desse relacionamento. Mãe é a pessoa que deverá ser mais próxima de nós, aquela que deverá nos cuidar, nos proteger, né? E expressar todo o sentimento de proteção. Às vezes, nem chega a acontecer um relacionamento e há uma rejeição, né? Mães que não se dispõem, que repassam a responsabilidade a outros por alguma necessidade específica ou por escolhas próprias. Mães que em determinado momento traçaram novos rumos e passaram a negligenciar o seu papel inicial. O relacionamento materno ele pode ser extremamente positivo, onde a mãe transmite todo o carinho, todo o amor, todo o afago pela voz, pelos gestos, mas pode também já ser estabelecida uma quebra, onde a mãe rejeita a gravidez, né? Onde a mãe já decide que não vai ter aquele filho, né? Então já ali já se estabelece uma quebra. Às vezes a mãe recebe este filho, né? Cuida por um determinado tempo e daqui a pouco muda o rumo da sua vida por uma escolha pessoal ou por uma decorrência, né? Uma intercorrência. E ali também há uma quebra de relacionamento já na infância. Por falta de atenção e amor da mãe, quantos filhos, né, e filhas já na infância são expostos, né, à agressão alheia, à violência alheia, a assédios, a estupros. Quantos relatos, né, onde a mãe sabia que acontecia aquelas violências com os filhos, mas para não perder o companheiro, ela consentia, fingindo não saber. Temos histórias lindas da maternidade, mas também temos histórias muito tristes da maternidade. Mães que ficam com seus filhos, mas se sobrecarregam de trabalhos fora de casa, aonde elas não conseguem dar atenção, aonde elas deixam esse filho sob cuidado de outros muito mais tempo do que deveriam. Mães que reportam para os filhos toda a amargura por um casamento desfeito. Mães que cobram dos filhos a atenção que o marido não deu, confundindo os papéis, trazendo angústia para a vida do filho. Mães que em determinado momento viram que os seus filhos eram um impedimento para elas serem felizes em outro relacionamento. E muitas vezes essas mães abandonam esses filhos. E até há momentos em que mães amaldiçoam a maternidade. Há casos em que a mãe é essa figura carinhosa, amorosa, cuidadosa, mas que de repente a vida muda. E a vida desta mãe é ceifada. E essa mãe parte, deixando esse filho na dor e na orfandade. Dores de filhos e dores de mães. O lado oposto também falha. Filhos falham. Mães falham. Filhos que crescem e na adolescência passam a ter vergonha dos seus pais, tomam voz ativa dentro de casa,
Eles comandam, eles fazem o que querem, impõem as suas vontades dentro de casa e os pais passam a ser submissos aos seus filhos adolescentes. Filhos que se perdem nisso, na adolescência, se revoltam com os pais. Filhos que tão logo têm condição de sair de casa, partem, deixando para trás os pais, sem nenhum cuidado, sem nenhuma atenção. Quebra de unidade, quebra de um relacionamento que era para ser próximo, protetor, orientador em cada etapa da vida, onde cada um deveria viver o seu papel. Por diversas situações da vida, há então essa quebra nesse relacionamento. E o que dizer dessas feridas causadas por diversas situações? O que Deus diz disto? Onde estava Deus quando eu me senti abandonado e desprotegido? Como que Deus cuida de quem não foi cuidado? Deus sabia da importância do amor de uma mãe. E sabia também que nem sempre isso ocorreria. Sabia que mães falhariam, sabia que mães faltariam, que mães negligenciariam. E lá no início, antes mesmo de ser anunciada a nossa chegada por um teste de gravidez, Deus já se relacionava conosco. Deus se relacionava quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Salmo 139, dos versos 13 ao 17, é tão lindo quando o salmista expressa. E ele diz a Deus: entreteceste-me no ventre da minha mãe. Um Deus que se entretecia. Entretecer, um Deus que se intercalava conosco. Um Deus que cuidava de nós já lá no ventre da nossa mãe. Um Deus que tecia e entrelaçava, um Deus que nos via todos os dias e que a cada dia ia escrevendo no seu livro todos os nossos dias. Entretecer é a raiz da palavra entretenimento. E nós podemos pensar que Deus brincava conosco no ventre da nossa mãe. Muitas vezes nós vemos ecografias onde o bebê está no ventre da mãe, se balançando, às vezes a gente vê as mãozinhas brincando. É o que a palavra diz. É um Deus que cuidava de nós já no ventre da mãe e nos entretecia. E quando houve a quebra? Quando os cacos feriram, aonde estava Deus? Quando nós estamos em momentos de dor profunda, nós costumamos falar: onde está Deus? E quando nós perguntamos isso, nós podemos dizer e responder que Deus estava lá onde sempre esteve, entretecendo a nossa vida, entrelaçando a nossa história com a dele, reconstruindo novamente. Um Deus que nunca perdeu o controle, um Deus que não perde o fio da meada. Entretecer é entretecer. É um verbo bitransitivo e coloca em permeio, no meio, aquele que se situa entre, que intercala. É isso que diz. E Deus estava lá, entretecendo, colocando-se no meio em situações que ele entrava, já desde o ventre. Em João 14, e no verso 17, diz assim:
o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Desde quando? Desde sempre, desde o ventre. O mesmo Deus que nos entreteceu é o Deus que sabe como tecer novamente. Um Deus que restaura, um Deus que cura as feridas, que faz novas histórias. Um Deus que promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um Deus que nos promete nunca esquecer-se de nós. Em Isaías 49, no verso 13 ao 16, tem uma declaração linda que diz assim: mas ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho que ainda mama, contudo, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei e todos os teus muros estão diante de mim. Um Deus que não esquece, um Deus que tem diante dele todas as nossas limitações. Muros são limitações. E aqui diz que Deus tem os nossos muros diante dele. Deus sabe a limitação de cada um. Deus está cuidando disso. Esse amor com que ele nos amou, quando ele enviou o seu filho para morrer no nosso lugar e ressuscitar para nos dar a vida eterna. Um Deus que enviou o seu Espírito Santo para estar conosco todos os dias e nos ensinar todas as coisas. E aqui eu quero fazer um parêntese para falar do Espírito Santo. Jesus disse, quando os discípulos estavam percebendo já que estavam a se despedir de Jesus, e eles estavam com aquele sentimento de orfandade, de que Jesus ia partir, Jesus disse para eles: olha, eu roguei ao Pai que enviasse o Espírito Santo para estar com vocês todos os dias, para consolar, para ensinar, para fazer vocês lembrar tudo o que eu tenho dito. Gente, esse é o maior presente que nós podemos ter, é a presença do Espírito Santo, que Jesus prometeu para nós e que Ele está presente e está conosco de forma viva todos os dias, em todo o tempo. O Espírito Santo que nos conhece, que nos consola, o Espírito Santo que intercede por nós quando nós não sabemos falar, quando nossas orações não estão de acordo como o Senhor gostaria que estivesse. O Espírito Santo intercede por nós. E muitas vezes nós negligenciamos a presença do Espírito Santo. Na nossa palavra inicial sobre relacionamentos quebrados, nós vimos que quando Adão quebrou o relacionamento com Deus, e Deus vai ao jardim, a pergunta que Deus faz é: onde estás? Lá em Gênesis 3 e verso 9. Aquele onde estás não estava perguntando se Adão estava mais para o norte, mais para o sul, qual era a sua posição geográfica, não. Estava perguntando qual é a tua posição nisso. Qual é a tua posição nessa quebra de relacionamento? E esta é a pergunta que o Senhor faz para nós hoje. Houve quebra no relacionamento com tua mãe? Houve quebra no relacionamento dessa mãe com o filho? Deus pergunta, não assim, por que o filho fez isso ou por que a mãe fez aquilo? Deus olha para quem está diante dele e diz: onde estás? Qual é a tua posição nessa quebra de relacionamento? Nós temos uma tendência sempre de apontar o outro, assim como Eva apontou, né? Adão apontou Eva, Eva apontou a serpente. Nós temos essa tendência ainda de sempre procurar erros nos outros.
Quando nós percebemos que há falha em nós, ou quando alguém aponta uma falha nossa, a gente vira e diz, não, mas para um pouquinho. Tu não sabe o que fizeram comigo. Meu relacionamento está quebrado com minha mãe, mas tu não sabe o que a minha mãe fez comigo. Quando se olha para uma mãe e diz, querida, tu estás com o teu relacionamento quebrado com teus filhos, e elas, não, mas tu não sabe o que eles fizeram para mim. Então há uma tendência natural em nós de sempre culpar o outro, culpar alguém, como foi lá no Jardim do Éden. Mas a pergunta de Deus não é quem foi que fez isso, por quê ou como. Onde estás? Qual é a tua posição nisso? Deus pergunta, não para acusar. Deus pergunta para que a gente tome consciência das nossas falhas, dos nossos erros. É uma oportunidade que Deus dá de nós nos arrependermos, para que Ele possa vir e curar as nossas feridas e restaurar o nosso coração, reatar relacionamentos e reativar o convívio, a alegria de um coração curado. É esta a proposta do Senhor. Não é buscar culpados, mas é buscar um coração contrito, um coração que se autoavalia e diz, eu errei, me perdoa. Esse mesmo Deus que entretecia lá no ventre da mãe, formando aquele ser miraculosamente, trazendo corpo físico, trazendo alma, trazendo sentimento, trazendo personalidade, desenhando a nossa história. Esse mesmo Deus que se preocupou conosco ainda como uma substância informe, ainda antes que os nossos pais soubessem que nós estávamos lá, Deus já estava cuidando de nós. Esse mesmo Deus continua cuidando de nós em todo o decorrer da nossa vida. Mesmo que uma mãe abandone, o Senhor está disposto a curar essa ferida, a restaurar, a trazer de novo a alegria, a trazer de novo aquela configuração perfeita que Deus fez lá no ventre. Onde estás nessa quebra de relacionamento? Essa é a pergunta. Que você possa avaliar sem o olhar acusador do outro, mas com um olhar para dentro de você e ver aonde foi que você faltou. Aonde foi que você falhou? Qual foram as falas que trouxeram feridas, que causaram mágoas? Quais foram as atitudes? Quais foram as omissões? Aonde que nós poderíamos ter feito diferente e não fizemos? Pela nossa própria ignorância, pela nossa condição decaída, pecaminosa. Mas quando a gente reconhece isso, Deus está pronto a restaurar a nossa vida, a refazer, a trazer de novo a alegria do entretenimento. No mundo se usa muito isso, as palavras, né? O entretenimento. Qual é o entretenimento que tem aqui, né? Nessa cidade? Qual é a alegria? Qual é o prazer? Com que alguém pode se divertir? E esse Deus que faz esse entretenimento na nossa vida, que nos dá prazer e que nos completa. Que o Senhor possa ter acesso ao nosso coração, que a gente permita isso, que Deus possa nos sondar e ver os nossos caminhos e que nós possamos admitir as nossas falhas e pedir para o Senhor que restaure, que recupere, que teça novamente aquilo que se rompeu pelo nosso pecado. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.